Bom dia, graça e paz da parte do nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus, o Espírito Santo, que você possa receber hoje essa palavra gloriosa do Salmos 23, né? Um salmo muito conhecido, todo mundo sabe de cor, né? A maioria das pessoas. E é tão bom nós recitarmos esse salmo, né? Que ele é o nosso pastor e que de nada nós teremos faltas, né? Que coisa linda, Davi se expressando nesse salmo, declarando essa palavra, né? Ele é um salmo muito consolador, né? E nele o salmista Davi nos diz que o Senhor nos guia, nos alimenta, nos orienta, nos protege, né? E ainda mais ele faz com que nós repousemos, descansamos, restaura o nosso vigor físico, né? E de todas as maneiras, até em outras versões que falam de outra forma, né? Diz que ele refrigera a nossa alma. E alma, meus irmãos, compreende a nossa mente, as nossas vontades e as nossas emoções. Eu quero fazer um resumo com vocês desse salmo tão curtinho, né? O Salmo 23, ele tem 6 versículos. Leia-o em espírito de oração. Divide essa palavra com outros. Entre no meu canal e dê um joinha lá, em nome de Jesus. Eu quero falar aqui para vocês que Davi, aqui nesse salmo, ele usa algumas metáforas, né? De um pastor e as suas ovelhas. E de um anfitrião e seus convidados para descrever o cuidado de Deus para com o seu povo, para conosco, né? O pastor e as suas ovelhas, ele fala do verso 1 ao verso 4, que o Senhor cuida do seu povo, como um pastor, né? Como eu disse, usando metáforas, um pastor cuida das suas ovelhas. Falando em pastor, eu me lembro de quem? De Davi, que cuidava das ovelhas do seu pai, né? E ele fala aqui para nós que ele nos sustenta, que ele renova as nossas forças, né? E ele fala que o Senhor guia o seu povo num caminho certo, que ele nos protege, nos conforta. E ele fala também, quando eu falei para vocês nesse resumo, o anfitrião e seus convidados, ele fala, o Senhor cuida de seu povo como um anfitrião cuida dos seus convidados. Isso está no versículo 5 que eu quero ler para vocês. Ele fala assim, olha, preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Então ele diz para nós também que ele unge a cabeça com óleo, como um médico, sabe? E o seu paciente, né? Num consultório médico, que dá um remédio, né? Ele unge a sua cabeça com óleo. E, e ele fala que ele nos protege, né? Ele nos protege, ele demonstra a sua bondade e um amor infalível ao povo dele, a nós todos, em nome de Jesus, né? E nessa última parte do Salmo 23, né, no verso 5, verso 6, ele fala assim no versículo 6, amado, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Essa última parte do Salmo descreve um estado que Deus quer que eu e você estejamos continuadamente. Ele quer que nós estejamos protegidos, guiados, consolados. Ele quer preparar uma mesa farta para você e para mim, todos os dias, diante dos nossos inimigos. Ele quer nos ungir com o óleo da alegria, em vez de pranto, em vez de lamento, de tristeza. Ele quer que o nosso cálice de bênçãos, amados, transborde continuamente em ações de graça, louvores a Ele pela sua bondade, pela sua fidelidade, pelo seu amor para conosco. E Ele quer que nós vivamos um momento após o outro na sua presença. Todas estas coisas, amados, são parte deste maravilhoso plano de Deus para cada um de nós, independente de quanto você e eu possamos estar
fora da presença de Deus, independente de quanto nós possamos ter caído, Ele quer, amado, nos levantar, Ele quer nos restaurar, Ele quer que o seu plano, que é justo e perfeito, se realize em mim e você. É tudo isso que Ele reservou para você e para mim nas nossas vidas. Ele quer que você e eu vivamos esse plano. E quando Davi diz que Deus restaurará a nossa alma e a nossa vida, eu acredito que ele quis dizer que Deus nos fará voltar ao estado ou à condição, sabe? Em que nós estávamos antes de nós cometermos alguns erros, deixar de seguir o bom plano de Deus, tudo aquilo que Deus havia predestinado para nós, até mesmo antes de nascermos, ou até mesmo, amados, antes que o inimigo das nossas almas nos atacasse para nos desviar do plano de Deus. Esteja confiante que Deus vai conduzi-los pelas veredas da justiça, como está escrito aqui, da retidão, de uma posição correta diante dele. Eu acredito, amados, que Deus nos conduz individualmente pelo percurso que é certo para cada um de nós, um caminho que nos restaura, sabe, em todos os aspectos, que nos leva a lugares agradáveis que Ele tem preparado para você e para mim. Creia que Deus tem um caminho já predestinado para a sua e para a minha restauração. Desde que você permita, Ele vai conduzi-lo através do Espírito Santo que está morando em você. E ao longo dos nossos caminhos, aqui na Terra, Ele vai nos levar a cada dia a sermos restaurados, a nos capacitar para que você e eu possamos cumprir os planos e os grandes propósitos que Ele já escreveu, que Ele já tem para você e para mim. Em nome de Jesus, amém? Que Deus o abençoe ricamente em nome de Jesus Cristo. Não deixe de ler, não deixe de compartilhar. Deus os abençoe ricamente.